Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Meus amigos, vejam a razão porque um pastor não foi às manifestações no dia 7 de setembro. O pensamento deste pastor é o pensamento de muitos cristãos. Por isso estou aqui fazendo este vídeo para tratar deste assunto e desconstruir essa narrativa. Aspas para o que escreveu este pastor. Hoje gostaria de sair e manifestar minha crítica, mas tem muito Bolsonaro na rua e não estou nem aí, mas não tenho como ir. Gostaria de ir às manifestações e criticar, disse o pastor. Até aí está tudo certo, porque é o desejo de muitos cristãos. O problema é que ele diz, mas tem muito Bolsonaro na rua e não estou nem aí. Meus amigos, pelo menos, o que parece, ele não vai usar a bendita palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para justificar que o cristão não pode participar de manifestação popular democrática, pacífica e ordeiras na rua. As ruas do país. Pelo menos, espero. E também, ao que parece, ele não faz hermenêutica bíblica para dizer que o pecado, que é pecado, criticar pessoas dos poderes da República. Espero também. Quero só lembrar aqui aos meus amigos que os poderes da nossa República constitucionalmente é o poder executivo, legislativo e o judiciário. Em todas as esferas da federação, tem o poder executivo e o legislativo. Já o judiciário, quero lembrar aqui, meus amigos, que é constituído pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Estadual. Na Justiça Estadual estão as comarcas. Tem muitos cristãos que acham que é pecado, foram ensinados, é pecado criticar as pessoas que ocupam os cargos de poder, tanto no executivo, quanto no legislativo e também no judiciário. Em Romanos capítulo 13, verso 7, texto muito conhecido, o apóstolo Paulo diz, dai a cada um o que é o que deveis. A quem honra, honra. Em todas as cartas do apóstolo Paulo, meus amigos, você não vai encontrar nenhum mandamento para os cristãos darem honra a pessoas que não têm honra, pessoas que desonram a si mesmas. E isso, meus amigos, é coisa muito séria. Eu tenho recebido a pecha de ser subversivo. Crítica, a gente recebe mesmo. Isso é normal, isso faz parte do jogo ser criticado. E tem pessoas que concordam com a gente e pessoas que não concordam. Isso é normal, nenhum problema. Mas quero dizer que o problema não sou eu. O problema é de quem ensinou que o mar é amarelo. Na carta a Tito, capítulo 1, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz a Tito, que cuidava da igreja na ilha de Creta, ele disse, Tito, admoesta, ensina os cristãos aí que se sujeitem àqueles que estão no poder do Estado. Paulo não está ensinando, mandando Tito ensinar os cristãos
a se sujeitarem a uma sujeição cega dos cristãos àqueles que estão no poder do Estado. Paulo não está dizendo, olha, se sujeitem cegamente a eles. Claro que os cristãos não vão se sujeitar a uma autoridade do Estado. A autoridade do Estado disser assim, olha, assassina alguém, assassina aquela pessoa. Se disser rouba, o cristão não vai fazer isso. Se disser seja infiel à sua esposa, o cristão não vai fazer isso. Se a autoridade do Estado mandar os cristãos fazerem as coisas que Deus proíbe, os cristãos não vão obedecer, não podem obedecer à autoridade do Estado. Portanto, o apóstolo Paulo não está mandando Tito ensinar os cristãos a sujeição cega àqueles que estão no poder do Estado. Por exemplo, se a autoridade do Estado disser não pregue o Evangelho, pare de ensinar, né, sobre Jesus, os cristãos vão se sujeitar a esta ordem, a autoridade do Estado? Não vão, não podem. Os apóstolos não fizeram isto e também ensinam que os cristãos não devem fazer isso. Então, não se trata de sujeição cega. No verso 2, Paulo diz a Tito, Tito, ensina aí os cristãos a não infamarem as pessoas, a não serem contenciosas, né? Paulo não está ensinando aqui que os cristãos devem falar bem, dar boa fama àqueles que são maus. Paulo está dizendo as pessoas boas você não deve infamar, você não deve atribuir fama ruim às pessoas boas. Isso é pecado. Não seja brigão, não seja contencioso. O apóstolo Pedro também manda os cristãos a honrarem quem está no poder do Estado. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, ele diz, honrai o rei. Portanto, meus amigos, a Bíblia não ensina aos cristãos sujeição cega às autoridades, como eu já mencionei, muito menos ensina que devem dar honra às autoridades que não têm honra. Pelo contrário, é pecado fazer isso. É pecado você falar bem de autoridades más, autoridades do maligno, assim como também é pecado você falar mal de autoridades boas. Não é de Deus, meus amigos, essa história que não se deve falar mal de jeito nenhum das pessoas, e muito menos das autoridades. Este é o ensino comum por aí afora. O ensino entre muitos cristãos é isso aí. Não fale mal de jeito nenhum das pessoas e em se tratando de autoridades do Estado, muito menos. Isso não vem de Deus, não é de Deus. A Bíblia não ensina isso, os apóstolos não ensinam isso. A palavra de Deus diz, fale bem de quem é bom e de quem é mau. Você não deve falar bem. Ou em situação de ter que escolher, você escolha a parte de falar mal aquele que é mal, denunciar aquele que é mal. Qualquer coisa fora disso é pacifismo. E é o que nós vemos acontecer em uma boa, uma parcela razoável dos cristãos brasileiros. Então, meus amigos, esse pastor diz que tem vontade de se manifestar e criticar, mas vejam o que ele diz, o porquê que ele não faz isso. Ele não faz isso, olha só, porque tem muito Bolsonaro na rua. E ele não está nem aí para Bolsonaro, para os defensores, os apoiadores de Bolsonaro. Então, porque tem muito Bolsonaro na rua,
não tem como ele ir se manifestar. Quando você sai às ruas para se manifestar, você vai aprovar ou desaprovar o que as autoridades fazem. É para isso que você faz manifestação popular. E no nosso Brasil, debaixo da Constituição Federal, porque a Constituição Federal brasileira diz que as pessoas podem sair às ruas para se manifestar contra ou a favor de autoridades do Estado. Manifestação popular, meus amigos, é para se manifestar contra ou a favor pessoa, CPF. É importante que você entenda isso. Você protesta é contra as pessoas que estão no poder. São elas que levam as ideias a efeito. Então, meus amigos, esse pastor disse, eu não saio para me manifestar neste 7 de setembro, é porque tem muito Bolsonaro na rua. Meus amigos, ele deixa claro aqui, nessa fala dele, que não vai às manifestações para não ser identificado com os apoiadores de Bolsonaro e nem, meus amigos, ele deixa claro aqui nesta colocação dele que não sai às manifestações para não ser identificado com os apoiadores de Bolsonaro e muito menos com Bolsonaro, que segundo ele, nesse mesmo texto, ele diz um cara que fala palavrão, uma pessoa que fala palavrão. Olha, meus amigos, quando você sai a manifestações públicas, a manifestações democráticas, ali não é para você tomar a Santa Ceia com os manifestantes. Você não está ali para tomar a Santa Ceia com os manifestantes, nem para louvar a Deus de mãos levantadas, aquela comunhão dos santos. Não é para isso que você está ali. Ali não é um evento de comunhão eucarística, de comunhão dos santos. Ali é a manifestação do seu descontentamento ou até mesmo do seu contentamento para com autoridades dos poderes. Ali você está exercendo um dever cívico. É dever cívico os brasileiros se manifestarem. Está na Constituição, é um dever cívico. E esse dever cívico não vai contra as Escrituras Sagradas. O dever cívico, se pronunciar, de se manifestar, de ir para a rua e manifestar o seu apoio contra ou a favor de pessoas, de autoridades do Estado, este dever cívico não é contrário aos ensinos das Escrituras Sagradas. Agora, ele diz que não vai para não ser identificado com os apoiadores do presidente Bolsonaro e muito menos com o presidente Bolsonaro, porque é um cara que fala palavrão. Agora, ele vai às manifestações para tomar a Santa Ceia? Para exercer a comunhão dos santos? Não, isso ele faz na comunidade, na igreja, no corpo de Cristo. Na comunhão em que Jesus está presente de forma mística na Eucaristia. Aí sim. Na ceia, no pão, no vinho. Aí sim. Agora nas manifestações, não. Então, meus amigos, sair às manifestações para protestar não quer dizer que você concorda com tudo o que a autoridade faz, com tudo o que a autoridade é. Você não está ali dizendo que concorda com os palavrões dela, as coisas, porventura, erradas que ela faz. De jeito nenhum.
Você está lá para dizer que está contente ou descontente com o que ela está fazendo em termos de governabilidade, em termos de autoridade da nação. Então, nessas manifestações do 7 de setembro, os conservadores e patriotas estavam nas manifestações dizendo: nós estamos descontentes com o que as autoridades do judiciário, nas pessoas dos ministros do STF estão fazendo com a nação. Estamos descontentes com isso. Por outro lado, elas também estavam dizendo que estavam contentes com o que o presidente Bolsonaro estava fazendo em termos de governabilidade, em termos de governança. O verdadeiro conservador não estava ali dizendo: olha, eu concordo com esse jeito do Bolsonaro de falar palavrão. Não, eles não estavam ali para demonstrar isto. Então, qual é o problema de você ir à rua? Você é santo demais e não quer ser identificado com um cara que fala palavrão? Quem é que vai te identificar com ele? Quem é que vai te associar com ele no erro? Isso me parece vaidade. Isso me parece soberba. E é tão interessante, meus amigos, que as heresias começam com as pessoas dizendo: a minha hermenêutica bíblica é infalível. Todo herege bíblico começa dizendo: a minha hermenêutica bíblica é infalível. Então isso me cheira vaidade, isso me cheira preciosismo. Então, meus amigos, vocês que são cristãos, conservadores, nas manifestações, nas próximas manifestações que acontecerem em nosso país, essas manifestações democráticas, cordeiras, verde-amarelas, manifestações pacíficas, bonitas, patrióticas, você vai, larga a mão dessa ideia torta e tola: eu não vou porque eu não gosto do jeito do presidente Bolsonaro. Eu não vou porque as pessoas vão me identificar e vão achar que eu concordo com ele. Algumas pessoas têm me perguntado: escuta, pastor Francisco, você é bolsonarista? Sabe qual é a minha resposta? Com todo respeito às pessoas que são bolsonaristas, eu acho que tem que ter mesmo bolsonaristas, mas eu digo a elas: olha, eu sou conservador. Eu sou conservador, sou de direita, sou patriota, até as últimas consequências. E porque eu sou conservador bíblico judaico cristão, eu apoio o presidente Bolsonaro e tem uma proposta de governo com alguns elementos, com vários elementos do conservadorismo judaico-cristão. É isso que eu digo a elas. Então, depois que o presidente Bolsonaro soltou aí a carta à nação, dizendo, olha, apertando a mão do Alexandre de Moraes, eu fui no meu Twitter e escrevi assim: eu continuo apoiando o presidente Bolsonaro. Porque eu estava vendo ali no Twitter algumas pessoas dizendo: eu estou abandonando o meu apoio ao Bolsonaro, outro, eu estou descontente, eu vou deixar o meu apoio ao Bolsonaro, e eu coloquei lá: eu vou continuar apoiando o presidente Bolsonaro. Coloquei lá algumas razões porque eu continuaria, porque eu continuo apoiando o presidente Bolsonaro. Eu apoio o presidente Bolsonaro, eu sou conservador, não é o contrário. Pode ser que tenha cristãos aí que são conservadores porque são bolsonaristas. Eu não. Eu apoio o presidente Bolsonaro porque sou conservador e vejo nele, e vejo na sua agenda de governo, na sua proposta de Estado, coisas, elementos do conservadorismo judaico-cristão. É por isso que eu apoio. E se você também pensa como eu,
tem esta mesma visão de mundo, quero pedir que você se inscreva no canal. Tem a opção aí de sininhos. Quando você clica no botão vermelhinho, vai abrir uma janelinha com alguns sinos. E um desses sininhos aí, o primeiro sininho é para você receber, né, os vídeos, as notificações dos vídeos. Então você clica nele para ser avisado quando eu colocar vídeo aqui no canal. Deixe seu comentário de apoio moral, o seu like e compartilha com todo mundo aí das suas redes sociais. Deus abençoe você, a sua família, o nosso Brasil. Que Deus abençoe esse pastor e não saia às manifestações para não ser identificados com manifestantes do presidente Bolsonaro e com o próprio presidente Bolsonaro. Deus abençoe. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo.